que é avivamento? Essa resenha não vai ser muito longa, não. Mas vamos entender o que está acontecendo aqui. Primeiro, vamos analisar o avivamento de Jerusalém. O avivamento que nos enviou para o mundo. Primeiro, um avivamento, ele tem uma fomentação. O que aconteceu, que eu pude acompanhar em Asbury, é que houve algo repentino, houve um start. Houve um start. Houve uma mensagem, o pastor pregou, acabou de pregar, o povo ficou, adorou, chorou. Pá. É lindo, na minha igreja não tantos dias, mas a gente já ficou aqui, quem acompanha nossos cultos, já ficamos aqui ano passado, ano retrasado, depois da pandemia, de ficar cantando 6, 7, 8, 9 louvores e ninguém queria ir embora. Na minha igreja, aqui, Cordovil, Rio de Janeiro, Zona Norte, né, subúrbio do Rio de Janeiro. Já ficamos aqui de ninguém querer sair da igreja. Muitas vezes acontece isso conosco, de acabar o culto, tá tão gostoso, tá tão bom, que a bênção apostólica é impetrada, e as pessoas vão ficando ali. Eu não posso chamar isso de avivamento. Entenda? Se eu falar assim, irmãos, a minha igreja está em avivamento, ela está avivada, porque nesse domingo que passou agora, esse domingo que passou agora, nós ficamos 10, 15 minutos louvando, chorando, muita gente no chão, de joelhos dobrados, e foi uma benção, o culto era para acabar 8 horas, acabou 9h30, ficamos 1 hora inteira adorando. Gente, que maravilhoso, que lindo, arrepia, ai que maravilha, mas não posso chamar de avivamento. Não posso, porque o avivamento, ele não tem como causa, ele não tem como o efeito em si, o louvor, a adoração, a oração ali no templo. Existe uma coisa chamada ambiência. E quando a ambiência, é o que está acontecendo lá na capela, na universidade, quando a ambiência é gostosa, com certeza é bom estar no lugar onde a ambiência é deliciosa. Eu imagino que a ambiência lá deve estar maravilhosa. Eu imagino que a ambiência lá deve estar assim de uma forma... Pô, imagino que qualquer um cristão, um pouquinho que seja sensível, se entrar na igreja em Asbury, vai sentir a presença de Deus. Eu não duvido, de forma alguma eu estou vindo aqui para dizer assim, ó, isso não é de Deus não, hein? Cuidado, os falsos profetas... Não, eu não estou vindo aqui para dizer isso. Eu estou vindo para, de uma certa forma, esclarecer e comparar situações. Lá deve estar uma ambiência muito legal. Lá deve estar muito gostoso. Isso aí, Ana Paula. Lá deve estar muito, assim, deve estar sensível o lugar, mas ainda não é um avivamento. Ainda não é um local para um avivamento. Porque vamos entender Jerusalém. Jerusalém levou 40 dias reunidos sem nada. Quem quer ficar 1 mês e 10 dias reunidos numa igreja sem um arrepio, sem um louvor, sem línguas, sem nada? Parou para pensar como deve ter sido os 40 dias dos discípulos de Jesus? Para pensar como foram os 40 dias de Jesus sem movimento nenhum. Só aquelas orações judaicas chatas, aquela coisa, Senhor, oh Deus. Você imaginou 40 dias deles ali juntados, agrupados no cenáculo, naquele grande terraço, no meio de Jerusalém? O que eles sentiram? Não tinha lá, desemborca o vaso, Jesus, enche de azeite, o crente cheio da unção, manda a glória para cima. Não tinha nada disso, irmãos. O judaísmo do ponto de vista... O judaísmo do ponto de vista estético, do ponto de vista musical, do ponto de vista pragmático, é chato. Baruch haba b'shem Adonai. Já imaginou? Israel, olam. Imagine, é tudo assim em tom menor, né? Bendito Deus da terra de Israel, bendito Deus que nos deu os mandamentos, através do seu servo Moisés. É mais ou menos isso.
Que culto bom, né? Gostoso, dá vontade de pular. Pois em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de chorar, dá vontade de correr. Não tem, irmão, não tem. Os 40 dias lá foi nessa vibe. Foi nessa vibe que foi lá. Os caras, ó, tom menor, oração. Você entende o que envolve avivamento? Então, quando você vem em Jerusalém, a primeira coisa que acontece num avivamento é que há uma fomentação anterior à explosão ou ao que está acontecendo. Há algo sendo fomentado, há um preço sendo pago. Entenda, há alguém, primeira coisa, há alguém ou alguns que estão fomentando algo no invisível, algo que ninguém está vendo, algo que ninguém está prestando atenção. O que não houve lá, disseram que alguns jovens queriam orar, tal, e de repente, pum. E claro, irmãos, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Ponto. Isso aí, se eu e você começarmos a nos voltar... Gente, se eu ficar aqui agora, como eu fico aqui falando com Deus, eu sinto calor, eu sinto arrepio, Deus fala comigo, Deus ministra. Poxa, é muito gostoso, mas o nome disso é intimidade. O nome disso é comprometimento com Deus. O nome disso é vida com Deus. Eu não posso chamar isso de avivamento. Avivamento é uma decorrência de ações, várias ações. Vamos compreender o que está acontecendo aqui, então. Vamos lá, vamos nos basear em Jerusalém. Um avivamento que nos enviou para o mundo. A primeira coisa que a gente vê é o seguinte: um avivamento não quer pessoas dentro. O avivamento envia pessoas para fora. Primeiro ponto. Avivamento envia, é para fora. Ficar em Jerusalém, palavra chave, ficar em Jerusalém, ser-me-eis minhas testemunhas. Em Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Não é isso? O avivamento joga para fora. O avivamento envia para o mundo. E aí eu quero comparar com vocês alguns momentos de avivamento da história. Gales, de acordo com alguns estudiosos, o avivamento do país de Gales, um pequeno principado da Grã-Bretanha, que ocorreu em 1904 e 1905, um ano, foi um dos maiores avivamentos da história, dado o curto tempo de duração e o impacto que causou, não só nas regiões circunvizinhas, mas através do mundo inteiro. Sem dúvida alguma, foi um dos grandes acontecimentos que viriam marcar significativamente o início do século XX, ou seja, Gales é um exemplo, junto com Azusa, junto com outros, de algo que começa no lugar e vai se espalhando. O avivamento é um fogo que se espalha. Não é uma fornalha que cresce para cima, mas é um fogo que se espalha para os lados. O que está acontecendo nos Estados Unidos, em Asbury, é que as pessoas estão vindo. Será que todas estão vindo porque querem mais de Deus ou estão vindo por estarem curiosas do que está acontecendo lá? Por que algumas pessoas no Brasil estão dizendo, irmãos, verdadeiramente, olha, tal? Então, algumas perguntas que eu questiono. O que aconteceu em Gales? Em Gales aconteceu uma coisa que é importante entendermos sobre avivamento. O avivamento começa sempre com uma pessoa. Deus sempre determina um líder no avivamento. Quem é o líder de Asbury? Deus sempre vai ter um Seymour, um Evan, um Pedro, Lutero, Savonarola, John Hus, Smith, o Wigglesworth, Finney. Sabe, Deus sempre vai ter um Seymour, sempre Deus vai ter um avivamento não começa do nada. Todo avivamento começa com alguém. O avivamento começou em outubro de 1904 na pequena cidade de Lowgore, com Evan Roberts, um jovem de 26 anos. Wesley Dowell conta sobre o início do avivamento, seu livro Fogo do Avivamento. Historiadores geralmente se referem ao avivamento que começou na aldeia de Lowgore, no país de Gales, como ponto inicial do reavivamento. Evan Roberts foi um instrumento usado por Deus para inaugurar o avivamento em 1904. Isso sempre haverá um ou dois ou pessoas que vão se responsabilizar, porque olha só, a arca tem que ser levada nos ombros. Quem vai carregar essa arca?
Quem está carregando a arca lá? Ah, gente, é um movimento natural, os jovens se reuniram e agora ninguém quer sair, a igreja está lotada. Gente, a ambiência deve estar maravilhosa.